Vamos agora para Brasília conversar com o Márcio Rocha, porque além de falar em intervenção federal, a gente começou inclusive com a coletiva aqui, o jornal. Dei boa tarde para vocês aí em off, como a gente diz. Estava o presidente Lula falando e falando sobre esse decreto de portos e aeroportos para ajudar a segurança no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O Márcio estava acompanhando essa entrevista coletiva que aconteceu com os ministros. O presidente Lula só fez o anúncio, depois ele, saiu correndo, né, o Márcio? Tanto que a pergunta que o presidente teria dito que não ia ter essa GLO e teve, sobrou para o ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Boa tarde para você. Oi, Paula, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa entrevista coletiva, né, que estava marcada, inclusive, começou com 1 hora de atraso, estava marcada para as 3 horas da tarde, mas só foi começar mesmo lá para as 4 horas, e aí a gente teve a confirmação, né, de que o presidente Lula assinou esse decreto de garantia da lei e da ordem, que vai valer até maio de 2024, até maio do ano que vem, nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro, esse decreto que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, de acordo com esse documento, né, que vai permitir principalmente as Forças Armadas atuar dentro dos aeroportos do Galeão e Guarulhos, o Galeão no Rio de Janeiro, Guarulhos aí em São Paulo, e também nos portos de Santos aí em São Paulo, Rio de Janeiro e Itaguaí, que também ficam no estado fluminense. A gente lembra também que nessa mesma cerimônia, o presidente Lula também afirmou que as Forças Armadas vão atuar principalmente nos estados, nas fronteiras, nos estados que fazem fronteiras com alguns países. E vai dar ênfase nessas fronteiras que fazem parte aí dos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, Exército e Aeronáutica vão fortalecer as ações de fiscalização nesses pontos, justamente para fazer um trabalho em conjunto com a Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. A Marinha também vai atuar, né, de acordo com o que foi anunciado aqui pelo presidente Lula, vai atuar também nessa operação, mas vai atuar na Baía de Guanabara e na Baía de Sepetiba, que fica no Rio de Janeiro, além do acesso marítimo pelo Porto de Santos e também no Lago de Itaipu. Lembrando também que o presidente Lula não ficou apenas nessa questão envolvendo as Forças Armadas, também falou sobre outras operações, outros braços das operações, então a Polícia Federal vai ampliar as ações de inteligência e operações, principalmente para apreensões e prisões de bens de quadrilhas e milícias, especialmente no Rio de Janeiro. Outro ponto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai implementar o que chamou de Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, justamente com o objetivo de acabar, né, com o poder financeiro de quadrilhas e milícias que são investigadas pelo governo, principalmente também no Rio de Janeiro. Ao todo, são 3.700 militares que devem trabalhar nessa operação e, de acordo com o governo, o objetivo de tudo isso é justamente aumentar o combate ao crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro. E aí, o presidente Lula, né, ele apenas fez o anúncio dessa medida, mas ele não respondeu perguntas. Mas depois que ele fez esse anúncio, ele afirmou que decretou a GLO justamente porque a situação está muito grave e que justamente a decretação de uma GLO era necessária. E essa decretação veio poucos dias depois do próprio presidente da República ter declarado que não via necessidade de declarar, né, de fazer essa decretação da GLO, principalmente no Rio de Janeiro, por causa, né, dos vários episódios de violência que a gente viu nas últimas semanas. E aí, quem respondeu mesmo foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou que a decretação da GLO era para fazer um trabalho mais integrado das forças de segurança, principalmente as polícias estaduais com as polícias federais, as forças federais, diz que essa decretação não é uma substituição das polícias estaduais no trabalho que elas fazem de investigação e combate ao crime nos estados, e sim um trabalho em conjunto, e justamente por isso que esse trabalho, essa decretação da GLO que foi feita pelo presidente Lula é considerada inovadora pelo governo. Para a gente finalizar, o governo também determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional vão continuar mantendo os efetivos extras que já estão trabalhando no Rio de Janeiro, justamente para atuar nas rodovias federais contra o crime organizado, isso que já vem sendo feito e que isso vai ser mantido pelo menos até maio de 2024, por causa dessa decretação da garantia da lei da ordem, né, dessa operação que foi anunciada pelo governo federal aqui no Palácio do Planalto. Teve uma coletiva de imprensa depois disso, né? Principalmente o ministro Flávio Dino, um pouco que mais falou, mas comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha também falaram um pouco, explicaram o que cada uma vai fazer nessa operação
e depois a entrevista coletiva foi encerrada, e aí agora a gente fica na expectativa para saber se esse plano, mais um plano do governo federal para o combate ao crime organizado vai dar certo. Inclusive, foi uma fala do presidente Lula quando ele disse que tudo isso que a gente anunciou, ele espera que dê certo e que ajude no combate ao crime organizado. Paulo. Tá certo, todos nós esperamos, né, Márcio? Obrigada pelas suas informações, viu? Até mais, bom trabalho.